André Trigueiro, jornalista, pós-graduado em Gestão Ambiental pela COP, do Rio de Janeiro, onde leciona a disciplina Geopolítica Ambiental. É também professor e criador do curso de Jornalismo Ambiental da PUC no Rio. Repórter da TV Globo, editor-chefe do programa Cidades e Soluções da Globo News. Comentarista da Rádio CBN, colaborador voluntário da Rádio Rio de Janeiro e da Rádio Boa Nova e articulista do portal G1. Autor de diversos livros: Mundo Sustentável 2, Novos Rumos para um Planeta em Crise, Mundo Sustentável, Abrindo Espaço na Mídia para um Planeta em Transformação e Meio Ambiente no Século XXI. Essa é a área que ele atua. Mas existe uma outra área que o André atua que tem muito a ver com a vida. Então, além dessa apresentação que eu chamo de formal, eu gostaria de também fazer uma apresentação como pessoa do Trigueiro. Ele está sempre disponível para aqueles que o solicitam, sem dúvida nenhuma. Eu sou testemunha desse fato. Eu sou voluntária do CVV, do Centro de Valorização da Vida, entidade para o qual os direitos autorais desse livro foram destinados. Então, ele colabora, ele é um grande colaborador e um grande voluntário nosso também, nesse sentido de estar trabalhando em prol da vida, em prol da continuidade, de que vale a pena continuar vivendo. E esse, então, é o título, né, desse livro que ele está lançando aqui hoje, e depois da palestra que ele fará para vocês, ele vai estar autografando, né, aqueles que adquiriram o livro. Viver é a melhor opção, sem dúvida nenhuma. Então, sobre esse tema e sobre esse assunto é que o André vai conversar um pouquinho agora com vocês. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. O assunto que nos traz aqui hoje é reconhecidamente um tabu que precisa ser enfrentado, quebrado, em nome da saúde e da vida. Na área da saúde pública, o tabu é um gigantesco obstáculo, um poderoso adversário na promoção da vida. Não é possível prevenir males e doenças sem informação. E quando a informação enfrenta o tabu, temos o repique, a repercussão desse problema nas estatísticas crescentes que envolvem certos problemas, como o suicídio. Então, eu sou jornalista, eu vivo, minha matéria-prima do meu trabalho é a informação. Eu vou compartilhar com vocês alguns dados que aludem ao problema do autoextermínio no Brasil e no mundo. E é possível que vocês concordem comigo que é um completo absurdo os dados que eu vou compartilhar permanecerem ocultos, fora do radar da grande mídia, ignorados pela sociedade, o que explica, segundo a Organização Mundial da Saúde, o agravamento das estatísticas de autoextermínio no Brasil e no mundo. Os dados que eu vou compartilhar estão no livro, que estamos lançando aqui hoje em Florianópolis, e aludem ao último relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde no final do ano passado sobre esse tema. Os números falam por si. Estima-se que aproximadamente 804 mil óbitos por ano no mundo ocorram em função de suicídios. Isso dá uma média de 2.200 suicídios por dia, um novo caso a cada 40 segundos. O número de suicídios no mundo já ultrapassa homicídios e óbitos em conflitos armados, guerras. O número de suicídios no mundo na faixa etária mais jovem, 15 a 29 anos, já é a segunda principal causa de mortalidade depois de acidente de trânsito no mundo. Para cada caso consumado de suicídio, temos aproximadamente 20 tentativas.
o que é algo muito preocupante. Para cada caso consumado de suicídio, um grupo próximo daquele que pretendeu desaparecer, um grupo de aproximadamente 6 pessoas, entre familiares e amigos, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, vai requerer um atendimento atencioso, eventualmente um atendimento especializado, porque é um trauma que vai precisar de alguma ajuda especializada para ser superado no decurso do luto e do tempo de decantação dessa nova rotina sem a pessoa que partiu de forma tão violenta. No ranking dos fatores mais estressantes da vida, esse ranking vem sendo liderado, é uma pesquisa esquisita, mas que se faz na área de saúde. Quais são os fatores mais estressantes da nossa existência? O que nos causa mais estresse? E desde que esse ranking começou a ser produzido, que eu saiba, o principal fator nunca deixou de ser a perda dos entes queridos. E veja, em qualquer circunstância, aquele ditado que diz assim, meu sonho, já que é inevitável morrer. Milor Fernandes tem uma frase que eu coloquei no livro que diz assim, viver é algo que a gente sempre deve deixar para depois. Morrer é algo que a gente... A presença fundamental da minha mulher. Morrer é algo que a gente sempre deve deixar para depois. É a frase lapidar de Milor Fernandes. E mesmo quando ocorre, é o que o ditado popular diz, eu quero morrer que nem um passarinho, com idade avançada, dormindo. Esse que desencarna dessa forma, haverá de deixar perante os seus um sentimento de perda. E que a gente, mesmo espíritas, espiritualistas, católicos, protestantes, budistas, islâmicos, judeus, nós que temos a firme crença na vida após a morte, a pessoa que partiu na sua forma material, aquela quem a gente abraçava, que a gente dava a mão, fazia cafuné, massagem no pé, compartilhava a existência física, na resolução física já não está presente, é uma perda. É uma perda sentida. A vida segue, ele continua vivo, em outra resolução. A vida segue, ótimo, mas na forma física, não. É um fator estressante. Em sendo um fator estressante a perda, nos termos mais naturais, imaginem quando a subtração da existência se dá pelo meio do autoextermínio. Então, quando a gente fala de política pública, abrindo um parêntese, na área da prevenção do suicídio, a gente também tem que ter política pública na área da assistência às pessoas próximas de quem parte numa situação como essa. Nós vamos ter, portanto, são muitos os números, o primeiro capítulo do livro chama-se Os Números Falam por Si, eu não quero aqui me deter apenas o jornalista adora número, me perdoem, eu não quero avançar muito nesse tema, mas em relação ao Brasil, país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, a gente, em números relativos, quando você pega, os epidemiologistas fazem a conta, 1 caso por 100 mil, 10 casos por 100 mil, o Brasil não aparece em lugar de destaque no ranking dos países onde o suicídio é prevalente, aparece de forma mais ostensiva. Em números relativos, não. Mas em números absolutos, porque é um país grande e densamente povoado, somos mais de 200 milhões de pessoas, nós somos o 8º país do mundo em número de suicídios. Aproximadamente pouco mais de 11 mil casos por ano, segundo o último levantamento. Esse número flutua nessa faixa, o que daria 32 episódios de suicídio consumados por dia. O que justifica, segundo o Ministério da Saúde, o entendimento de que no Brasil, segundo o Ministério, e no mundo, segundo a OMS, suicídio sim é caso de saúde pública. E quando você chama caso de saúde pública, em tese,
As autoridades e a sociedade devem ter informação para se mobilizar e se prontificarem a darem protocolos de resposta adequados. No capítulo do suicídio isso não acontece. E por quê? Porque suicídio é um tabu. E o que é tabu? Tabu é algo que, por princípio, por razões filosóficas, culturais, religiosas, quais sejam, eu prefiro não falar sobre isso. Ou, se alguém toma a dianteira e fala, você, não vamos falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. Dá para falar sobre isso em outro momento? Você não vai estragar meu dia falando sobre isso. Tabu. Na área da saúde pública, tabu é encrenca. Eu estou num dos estados do Brasil onde a incidência de suicídio, em alguns municípios, é extremamente preocupante. E uma resposta que alguns municípios dão a isso é o tabu. Não fala, não comenta, não lembra, achando que assim se resolve. Deixa esse assunto para lá. Jornalista não sabe nada. É um generalista. Para falar algo, ele precisa estar lastreado em fonte. O livro está impregnado de bibliografias e depoimentos de pessoas que dominam o conhecimento na área do suicídio. Foi um aprendizado que eu tive fazendo o livro, os suicidólogos. Vejam vocês que interessante. A ciência avança, o conhecimento avança e novas áreas do conhecimento precisam ter nomes próprios. Então, psiquiatras, psicólogos que se esmeram no estudo do fenômeno do suicídio, na troca de cartões, está lá, doutor fulano de tal, suicidólogo. Chiquérrimo. Suicidólogo. E o que se sabe na área da suicidologia? Que existe sim um motivo para a gente ter algum cuidado para falar de suicídio. Não é sem motivo que esse assunto é invisível na imprensa. A imprensa exagerou no lacre imposto sobre o silêncio obsequioso em torno de suicídio. Mas há uma razão para a gente não deixar de ter cuidado e atenção na forma como falamos. Ah, André, peraí, não estou entendendo. Você criticou o tabu, mas depois você diz que há que se ter cuidado. A literatura médica reporta desde o século XVIII, 1774, quando Goethe lança um livro, um romance, no auge do romantismo, em que descreve a vida de um jovem chamado Werther. E Werther tem uma paixão não correspondida. E que no final do livro, desiludido amorosamente, Werther resolve partir desse mundo, como se dizia à época do romantismo, morreu de amor. Bom, partiu desse mundo desiludido amorosamente. E o que acontece? Começa a pipocar pelo continente europeu casos de suicídio entre jovens, repetindo o método empregado no livro de Goethe pelo personagem principal. Aí acende a luz amarela. E as autoridades de saúde declaram e começam a estudar a fundo que há que se ter cuidado na forma como você fala de suicídio, não apenas na literatura, mas no teatro, na poesia, mais recentemente no cinema, no rádio, na televisão, no jornal, na internet, a forma como a gente reporta suicídio, no mundo real ou da ficção, dependendo da maneira como você aborda esse tema, ele poderá determinar sobre pessoas fragilizadas psíquica ou emocionalmente um efeito mórbido. Elas poderão acolher essa mensagem como se fosse uma ideia ou sugestão. Recapitulando, em sendo inevitável falar de suicídio, o cuidado de como fazê-lo. Do ponto de vista da imprensa, qual é o cuidado que a gente deveria ter? Você não vai fingir que Getúlio não se matou. Mais recentemente, que Valmor Chagas, os dois garotos do Charlie Brown Jr. em São Paulo, o Champignon e o Chorão,
Ano passado, Robin Williams, que foi o tema mais citado no Google em 2014, isso está no livro. O tema mais procurado no Google foi as pessoas curiosas, queriam saber como um humorista, engraçado, talentoso, resolve abortar o seu projeto existencial de uma maneira tão violenta, subitamente. Em sendo inevitável falar sobre esse assunto, no caso da mídia, dos jornalistas, radialistas, comunicadores, blogueiros, etc., a própria Organização Mundial da Saúde traz recomendações, dizendo: em primeiro lugar, não abra lugar de destaque com foto ou manchete. São várias recomendações, eu também não vou me deter em todas, as que eu me lembro e que acho mais importante. Segundo, não descreva em detalhes o método empregado por aquele que se matou. Terceiro, não enalteça as qualidades morais do suicida. Porque há mecanismos nas mentes fragilizadas, psíquico-emocionalmente, que decodificam a informação sobre suicídio de certa maneira, que pode funcionar como sugestão. Bom, então precisamos falar. Mas por que a OMS acha importante falar sobre suicídio com cuidados? O que é para falar? Primeiro, lembrar para a sociedade, é caso de saúde pública. Segundo, e o livro foi escrito para ser vitrine, principalmente da informação que eu vou compartilhar agora com vocês. Se fosse para deixar uma ideia memorizada desse nosso encontro hoje, guardem essa. Essa pesquisa, ela é tão importante que a gente resolveu abrir no livro um box especialmente para ela. Ela está na página 35. A informação que salva vidas. A mais importante pesquisa já feita até hoje, e uma amostragem numerosa de 15.529 casos de suicídio no mundo inteiro, que foram rastreados. E os suicidólogos, um deles brasileiro, Dr. José Manuel Bertolotti, o povo do CVV conhece o Bertolotti, porque ele é um dos grandes no mundo, na área da suicidologia, em parceria com a pesquisadora suíça Alexandra Fleischmann. Eles se detiveram na análise pormenorizada de 31 artigos científicos publicados entre 1959 e 2001, analisando a situação desses mais de 15.600 casos de suicídio no mundo. Todos tinham em comum o autoextermínio, mas essa informação não era suficiente. Os suicidólogos queriam rastrear e entender quem está por trás do número. Quem era essa pessoa? E na área da saúde mental, o que interessava a eles? Eu quero entender qual era o quadro clínico e que outros fatores estariam associados ao suicídio. E aí vem a resposta que eu acho fantástica e que justifica a minha vinda domingo de manhã, fim de semana de folga, em Florianópolis. Eu estou aqui para isso, para ser o pregoeiro de boas notícias. Eu não estou aqui para falar de morte, eu estou aqui para falar de vida e de saúde. Em 90% dos casos, desses mais de 15.620 óbitos por suicídio no mundo, diferentes países, diferentes faixas etárias, diferentes escolaridades, níveis de renda, em 90% dos casos houve intercorrência com patologias de ordem mental diagnosticáveis e tratáveis, preveníveis. De cada 10 casos consumados de suicídio, segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 são preveníveis, porque há intercorrência com patologias de ordem mental diagnosticáveis e tratáveis, principalmente o transtorno de humor, popularmente conhecido como depressão, que é outro assunto invisível nas mídias, diga-se de passagem. É uma epidemia de depressão no Brasil e no mundo e ninguém fala disso. Transtornos de humor. Mais de 35% dos casos analisados no mundo de autoextermínio há intercorrência com depressão. Segundo lugar, transtornos relacionados ao uso de substâncias. Drogas lícitas ou ilícitas. Vou abrir um parênteses aqui, só para a gente lembrar. Eu não vou ficar falando sozinho. Depois você edita na rádio.
está ao vivo, só para a gente dar esse recado. Vamos abrir espaço para perguntas por escrito. Então, quem quiser fazer as perguntas, Dona Carmen, Roxana, temos aqui a Roxana, que está com o bloquinho na mão, para quem quiser depois fazer por escrito as perguntas. Voltando. Transtorno de humor, em primeiro lugar, como causa de suicídio. Em segundo lugar, uso de substâncias. Aí vem esquizofrenia, transtornos de personalidade, transtornos mentais orgânicos. As tipificações de patologias de ordem mental diagnosticáveis e tratáveis. Significa que, quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de algo que contraria o pressuposto de um determinismo. Uma pessoa que intenciona se matar vai dar o jeito dela, de qualquer jeito. Uma pessoa que está com a ideia suicida é questão de tempo. Falso. E se em 90% dos casos o suicídio é prevenível, não é possível tolerar o tabu. Porque o tabu impede que as pessoas tenham acesso à informação que salva vidas. Imaginem hoje São Paulo, que enfrenta uma epidemia de dengue, se houvesse um tabu em torno do Aedes aegypti. Não, eu não falo desse mosquito. Eu não quero falar de Aedes aegypti. Eu não quero falar de prevenção da dengue. Eu não posso falar de como combater a proliferação do mosquito. Não se fala sobre dengue, não se fala sobre como se transmite dengue, não se fala nada sobre dengue. Aí imagina as pessoas adoecendo, hipoteticamente. Parece absurdo, mas é para vocês entenderem o que é falta de informação na área da saúde pública. E não sabem o que tem, não sabem o que é, não sabem o que fazer, não sabem como prevenir. É um pesadelo. Informação salva vidas e evita problemas como qualquer doença ou mal. Você pode falar de informação que previne hanseníase, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, AVC, hepatite, câncer de mama. Informação salva vida. Isso vale para o suicídio. Essa é a mensagem principal do livro. Eu estou aqui para dizer, em 90% dos casos o suicídio é prevenível. Qual é a nossa ética civilizatória quando a gente fala da importância e do valor da vida? Porque esse discurso vira nada quando a gente acessa uma estatística como essa e continua ignorando a imensa dor que está por trás da ideia suicida. Como enfrentar essa dor? Como lidar com ela? Como dar-lhe assistência, atenção, o devido encaminhamento? É preciso falar como se falou na cerimônia do Oscar 2015. Alguém viu a cerimônia do Oscar 2015? Deixa eu ver a audiência aqui da TV a cabo ou aberta. Quem, por favor, levanta a mão. Quem viu alguma parte, não precisa ter sido toda. Cerimônia do Oscar esse ano, 2015. Muito bem. Baixíssima audiência do Oscar 2015. Mas, enfim. Aqui no Brasil foi transmitida pela TV aberta e TV a cabo. Para todos os efeitos, ela é transmitida, ou foi ao vivo, para mais de 200 países, a partir do Kodak Theater em Los Angeles, glamouroso, academia reunida, todo mundo querendo ganhar o mais conhecido, glamouroso, famoso prêmio do cinema. Só que esse ano teve duas surpresinhas interessantes. Em 2 momentos do Oscar, ao vivo, sem corte, sobem ao palco pessoas que compartilham aspectos de suas intimidades que a plateia não estava preparada para ouvir. Nem mais de 1 bilhão de telespectadores no mundo inteiro. Estatueta, and the winner is para melhor documentário, categoria era Short Documentary. Ganhou a produtora de um documentário que revelou em pouco mais de meia hora, 40 minutos, a história de uma organização voluntária dos Estados Unidos que presta assistência por telefone a veteranos de guerra naquele país, que representam um segmento social americano mais suscetível a patologias de ordem mental e suicídio. Quem lutou, os mais antigos no Vietnã e os mais novos que lutaram ou lutam no Afeganistão e no Iraque, quando retornam à pátria, essa readaptação não é trivial, não é simples. Vocês já viram vários filmes,
mostrando essa situação. Sobe ao palco uma senhora, agradece a estatueta, muito obrigado pela distinção. Quero dedicar esse prêmio ao meu filho, que se matou quando jovem. Porque nós precisamos falar de suicídio. Esse não é um problema que a gente deva varrer para debaixo do tapete. E varrer para debaixo do tapete é a tradução literal do que ela disse. Não podemos varrer para debaixo do tapete esse assunto. Suicídio se enfrenta com informação. A academia aplaudiu. Mas como são atores, principalmente na plateia, eles podem estar disfarçando, aplaudindo assim. Assim, foi um tanto inusitado o compartilhamento de uma intimidade dolorosa da forma natural com que essa mulher fez, mas causou emoção. 2 ou 3 categorias depois, sobe ao palco do Kodak Theater um jovem de 26 anos, vencedor no prêmio Melhor Roteiro Original, do filme daquele inglês que decodifica a mensagem cifrada dos nazistas. O Jogo da Imitação, obrigado. O melhor roteiro original foi destinado a um jovem de 26 anos. Ele sobe no palco e diz: o povo ainda não estava totalmente recuperado do outro depoimento. Sobe ao palco o jovem e diz: eu agradeço a distinção, agradeço esse prêmio. E eu queria dizer uma coisa. Eu tentei me matar quando era adolescente. Coisa de quem se sente freak, que é a expressão em inglês para esquisito, anormal, alguém que não está seguindo os padrões, é o freak. De quem não tem sensação de pertencimento. Mas eu me mantive firme e hoje estou vivo. E estou vivo para dizer para quem também se sente freak, sem sensação de pertencimento, que se mantenha firme. Siga em frente, para um dia você chegar onde eu estou e poder falar para outros que se mantenham igualmente firmes. A academia aplaudiu, mas eu não confio em rosto de ator. Esse assunto deve ter incomodado alguns organizadores do Oscar, dizendo assim, vão achar que o Hollywood é um lugar freak. Muita gente deve ter estranhado, muita gente pode ter achado, nossa, que impróprio falar disso em público. Sabe quem gostou demais dessa história? A Organização Mundial da Saúde. Quebrou-se o tabu, sem corte, porque foi ao vivo. E através dessa forma, fez-se chegar aonde provavelmente ainda não havia chegado a informação de que é mais comum do que a gente imagina a ideia suicida e a consumação desse ato. E que não é para varrer, para debaixo do tapete. Muito bem, isso está no livro, deu tempo de encaixar. E o Oscar vai para... Lá fora teve uma repercussão enorme. Aqui no Brasil não passou pelo manual de redação. Manual de redação das grandes empresas. Não. Suicídio? Não. Segue em frente. Lá fora teve ampla repercussão. Porque o entendimento que se tem progressivamente é de que enquanto retroalimentarmos o tabu, enquanto esse assunto for invisível e velado, esse problema continuará existindo, incomodando demais. Não é pouco não. Demais. Vamos falar aqui sobre as causas associadas ao suicídio, principalmente depressão. É importante a gente falar um pouco sobre depressão, que é outro assunto velado. Importa distinguir estado depressivo de depressão. Não estou dizendo que a banda de cá é uma coisa e a outra. Tá? É que não tem data show, é data gogó. Estado depressivo todos nós temos e é sinal de vida. Só quem tem estado depressivo pode-se dizer vivo. É uma condição humana. Dor e sofrimento fazem parte da existência. E não apenas a doutrina espírita. Eu estou no ambiente espírita, uma rádio espírita transmite ao vivo essa palestra. Mas todas as tradições religiosas ou espiritualistas, a seu modo, tentam explicar qual a função da dor e do sofrimento na natureza.
A filosofia também se aventura nesse território. Portanto, seria uma aberração, um absurdo, que a gente respeita, atribuir ao acaso, a uma contingência inevitável do destino sem nenhuma explicação ou fundamento, o fato de nós sofrermos, sem exceção todos nós sofremos, sem exceção todos nós temos dor, episódios dolorosos, às vezes em sequência. Até Einstein certa vez disse: Deus não joga dados. Há que se ter aí uma relação causal, há que se ter uma função na natureza. Nós sabemos que existe essa função, nós que acreditamos nesse não acaso da vida, do universo, da natureza ou da existência. Agora, estado depressivo é da vida. Vivenciar o estado depressivo nos convida à evolução, nos convida a uma musculatura da alma, da mente, do psiquismo para lidar com os obstáculos, com os episódios dolorosos, cada vez mais, respostas cada vez mais sábias, inteligentes e convenientes para nós. A gente aprende com os erros, a dor ensina, o sofrimento aumenta a nossa envergadura espiritual. Ninguém gosta de sofrer e não é para a gente idolatrar o sofrimento. É para a gente ter uma postura de resignação. Em sendo inevitável o sofrimento, que eu saiba lidar com isso da forma mais inteligente e sábia possível. Carlos Drummond de Andrade certa vez escreveu: se o sofrimento é inevitável, a dor é opcional. Eu acho bonita essa frase, ela me diz muito. E a gente precisa tomar cuidado com esse verniz civilizatório que exalta como condição beleza, força, juventude e alegria. Quem está fora do padrão é freak. Tem que tomar cuidado com isso. Porque isso me lembra uma frase de Krishnamurti, que está presente no livro também, que diz: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Profundo isso. Ou seja, Maria vai com as outras, né? Aquela coisa assim: eu estou no fluxo, estou na moda, eu sigo a corrente. E de repente você está prostituindo a sua alma, transferindo o comando da sua mente e do seu destino em favor de um pseudo-conforto existencial, porque você não é. Uma declaração outro dia que eu vi do Fernando Meirelles, grande diretor de cinema, Cidade de Deus, jardineiro fiel, é da minha tribo, o Fernando Meirelles, que ele definiu como, na entrevista: como é que você se define? Disse ele: eco-chato e bio-desagradável. Portanto, ele não segue o fluxo, porque o fluxo parece ser o caminho do conforto. A calma do Mar Morto não nos interessa. E a zona de conforto é areia movediça. A vida reclama atitude, e a consciência é o norte magnético da bússola. Estado depressivo faz parte da vida e ninguém tem que se entorpecer. A gente fala do livro Brasil campeão mundial de farmácia por metro quadrado. E automedicação com Rivotril e outros brinquedinhos que por aí se compra sem receita médica, que deveria nortear qualquer nível de entorpecimento ou de alteração do sistema nervoso. Olha que eu conversei com um caminhão de psiquiatra e de psicólogo por aí. A medicalização da dor é a expressão que eles usam, medicalização da dor. Temos um estado de luto, uma adversidade profissional, pessoal, na área da saúde, o que seja. Não queremos lidar com essa situação. Queremos escapulir dela. Vai na farmácia. Conselho de amigo: toma isso, toma aquilo. Você vai dormir tranquilo. Você não vai ficar alterado. Vocês não sabem o tamanho da encrenca ou o risco que está colocado, inclusive no nível da dependência.
química, quando não há orientação, a dosagem correta, a prescrição adequada. Senão é uma aventura que pode ter um caminho, por vezes, complicado de voltar. Melhor não arriscar. Estado depressivo faz parte da vida. Vamos encarar. Vamos encarar o luto. Com o psicólogo e psiquiatra sobre o luto tem uma função na natureza. Tem um tempo, a gente não é robô. Sofri. Tem um tempo para eu me acostumar com uma nova realidade. Tem um tempo que eu vou precisar. O luto é sábio. Estado depressivo é outra coisa. A gente tem que temer estado depressivo, a gente tem que encarar. O que a gente tem que temer ou estar atento para lidar é depressão, que não é estado depressivo. Depressão é patologia de ordem mental, diagnosticável e tratável, que altera o metabolismo do cérebro, as sinapses cerebrais, a comunicação entre os neurônios se torna lenta. Ano que vem tem Olimpíada no Brasil, teremos a corrida com a passagem do bastão. Imagine aquele 4 por 100. Então, um atleta passa para o outro bastão. Imagine, portanto, neurônios preguiçosos. Uma dificuldade de passar o bastão para o outro. Essa letargia, essa prostração, essa dificuldade de você levantar da cama. São vários tipos de depressão. Vários tipos de depressão. Vários. No estado mais avançado, a gente pode dizer a prostração chega a um nível, esse desalento, desencanto com a existência chega a um nível que a pessoa não tem por que sair da cama. Telefone para você, não quero saber. Está na hora de comer, não estou com fome. Abre a janela ou fecha? Tanto faz. Quer que mude de canal? Sei lá. A pessoa é um zumbi, é um morto-vivo. Ela está ali por decurso de prazo, está indo. Muito bem. Depressão precisa de ajuda, depressão precisa de assistência. É difícil você sozinho mobilizar, via de regra, todos os recursos necessários para superar isso sem ajuda. Precisa de ajuda. E qual é a ajuda que a gente deve dar para o depressivo? Quem vos fala é quem já teve esse caso em família. Pior coisa que você pode dizer para uma pessoa portadora de transtorno de humor, depressão, é: levanta daí! Você é saudável! Tem uma família linda que te ama, tem amigos. Teu exame de sangue não deu nada. E você está aí fazendo o quê? Levanta dessa cama! Tanta gente sofrendo tanto por aí e vai à luta. Gente, é uma derrota falar isso para uma pessoa que experimenta depressão. Porque não é visível. Quando você vê uma pessoa com uma tala, uma muleta, um corte, recém-operada, recém-fraturada, você respeita o que você está vendo. Ah, tadinho. Não, eu sei como é que é. Depressão a gente não respeita porque a gente não vê. E atribui. Veja como a gente é mau. A presunção é que a pessoa está de má vontade. Que falta iniciativa. Que ela se rendeu. Cuidado. Do ponto de vista do apoio que se deve dar para o depressivo, não é um psiquiatra ou um psicólogo que resolvem num primeiro momento e depois, no decorrer do tratamento e da assistência. É fundamental o apoio dos familiares e dos amigos. O psiquiatra não vai estar do lado o tempo todo, o psicólogo também não. Eu já revelei aqui 2 abordagens inevitáveis. E vejam, maravilhosas do século XXI. Porque depressão sempre houve. Desde que o homem é homem tem depressão. Os antigos gregos chamavam de melancolia. Bom, em sendo inevitável ter depressão, que se tenha no século XXI. Coisa horrível de dizer. Não é para ninguém ter depressão. Se é para ter depressão em alguma época da história da humanidade, melhor ter agora. Por quê? Porque agora nunca se construiu tanto conhecimento sobre o assunto, nunca houve tanta gente especializada no tema e um arsenal de estratégias para redirecionar, readequar você no tabuleiro existencial, colocar você numa posição mais confortável. Antidepressivo, fundamental. A marca, a dosagem adequados, isso pode levar tempo, pode ter alguns efeitos colaterais desagradáveis, dependendo da situação. Agora,
a parceria com quem está indicando o antidepressivo tem que ser muito cuidadosa, no sentido do psiquiatra ter boa escuta e saber interpretar o que está sendo dito para fazer os ajustes de dosagem ou mudança de marca e esse acompanhamento ter o melhor resultado final possível. Plano B, concomitante com plano A, tão importante quanto. Apoio psicoterápico. Porque a pessoa que perde a vontade de fazer coisas em vida, prostrada, desanimada, ela sofre um abalo psicológico grande no sentido de não entender ou compreender como é que eu estou vivendo isso, como é que eu saio disso. Ela perde autoestima, ela perde autoconfiança, ela se perde. O apoio psicoterápico ajuda a situar você na sua vida, rastreando. Mas como é que foi sua infância? Como é que você responde a certos estímulos positivos ou negativos? Como é que você se comporta perante a vida? Para você reconstituir tijolinho a tijolinho a tua fortaleza. O apoio psicoterápico, só quem já passou por isso valoriza. Acho que a gente já passou da era de achar que só precisa de psicólogo quem é louco. E eu diria, esse preconceito, creio eu, está mais do que superado. Eu já passei por essa experiência pelo menos 2 vezes. E sou muito grato às pessoas que me ajudaram a lidar com certas questões de uma forma mais, eu diria, consequente, mais racional, me percebendo com mais clareza na trama da vida e fazer as escolhas mais adequadas. Sou muito grato a elas. Já que estamos numa rádio espírita e numa instituição espírita, e eu sou espírita, vou abrir um parêntese para falar algo que é muito caro aos espíritas, que é, recomendação inclusive em toda a palestra de Divaldo Pereira Franco, concomitantemente com antidepressivo e apoio psicoterápico, a fluidoterapia, que vem a ser o popular passe. O passe magnético, a transfusão de substâncias medicamentosas que são cuidadosamente preparadas no plano astral, e há uma transfusão dessas energias para a pessoa que está demandando. Só se dá passe em centro espírita? Não. Pessoas, ouvintes que eventualmente não sejam espíritas, a parcela numerosa da plateia que não seja espírita, você dá um passe quando dá um abraço afetuoso, com muito carinho, muito desejo de transmitir ali o seu afeto, a sua amizade. Isso é um passe. Uma avó ou uma mãe, quando acalenta o bebê, que acorda de noite chorando, e você dá ali aquela assistência, pegando no colo e fazendo aquele jogo do balançar, não é só o jogo do balança. Você tem ali um envolvimento energético, uma transmutação de energias poderosa. Então a gente vai encontrar o Papa lá na Praça de São Pedro, quando dá sua bênção, estende a mão na direção da massa, da multidão, ou o batismo, ou a bênção que o sacerdote dá. Passe. O tempo todo nós estamos intercambiando energias positivas ou negativas. O passe, a fluidoterapia, é essa disponibilidade que a gente tem de se doar, e quando a gente se doa para o outro, outras forças se manifestam no sentido de potencializar e turbinar essa ajuda. Portanto, meus amigos, nós temos conhecimento construído para saber lidar com situações muito complexas quando achamos que sozinhos podemos dar conta. Além das questões alusivas a psicopatologias de ordem mental, no livro a gente entra no território dos chamados fatores de risco. Eu vou abordá-los muito rapidamente e não vou abordar todos, apenas para a gente dar uma clareada na situação. Existem situações de risco que extrapolam patologias de ordem mental. Risco suicida. Por exemplo, na literatura médica se sabe que a faixa etária mais propensa, em números relativos, não absolutos, a ideia suicida é aquela mais avançada a partir de 75 anos. O que está colocado aí como aprendizagem? Bom, o idoso, à medida que a progressão da idade avança e que isso se acelera, vai acumulando perdas
perda dos amigos, perda do ambiente de trabalho, onde ele durante muitos anos certamente estava envolvido numa rotina que tinha o seu lado muito interessante de confraternização com colegas, com obrigações que demandavam atenção, força mental, etc. De repente, me aposentei. Que é a idealização de todo brasileiro. Eu quero me aposentar logo. Aí aposentado fala, que saudade do trabalho. Algumas empresas preparam os funcionários para o período da aposentadoria, já sabendo que existe esse risco de você, ao interromper abruptamente uma atividade que durante décadas era sistemática, se você não preparar a pessoa para essa realidade, ela pode não lidar bem. Muito bem. Perda. Eu já não tenho a força física de antes, eu já não escuto tão bem quanto antes, eu não enxergo tão bem quanto antes, eu não tenho a mesma facilidade de fazer um monte de coisa como antes. E eu vivo eventualmente num ambiente onde as pessoas não me dão valor por eu ter minhas limitações. Olham para mim como se eu fosse um saco de batata no meio do caminho. E isso, paradoxalmente, numa sociedade que envelhece rapidamente. A pirâmide etária do Brasil não tem a base larga como já teve. O crescimento vegetativo do Brasil é baixíssimo. É uma população que envelhece rapidamente. Mas as cidades não estão planejadas para acolher os idosos. O calçamento não é seguro, a sinalização não é clara. A educação dos motoristas de ônibus ou dos condutores de vários modais de transporte não leva em conta a necessidade de você dirigir com segurança. Programas de lazer e de entretenimento voltados para a terceira idade nem sempre são adequados para aquele contingente de idosos da sociedade. Então, mas veja bem, o idoso está no alto do Planalto. E ele está vendo a angústia e a ansiedade dos mais jovens, ainda na planície, vivenciando experiências aflitivas, porque eles não passaram por aquilo que eu já passei e eu conheço. Há que se ter o bônus desse programa de milhagem, porque a pessoa atravessa uma existência acumulando algo que tem valor. Lembrem-se daquele ditado, nada supera a experiência. A experiência tem que contar e tem que valer para alguma coisa. Eu sou do Rio de Janeiro. A minha cidade tem o bairro do Brasil com a maior concentração de idosos, Copacabana. E a juventude da terceira idade, copacabanense, porque é uma forma de lidar com a terceira idade que me ensina muito. Eu passo por Copacabana, se é de dia eu vejo a turma da peteca na praia. Bronzeada, joelheira, são disputas vorazes. Por vezes tem encrenca ali, tem um estresse com o adversário. Foi dentro, foi fora, foi dentro, foi fora. Não. Não é fácil. Terminou a peteca, banho de mar e calçadão para beber coco, água de coco, ou outras cositas. Entra aí na cota de cada um do livre-arbítrio. Em certos dias da semana tem o baile da terceira idade na Praça do Lido. E o povo vai. E o povo vai e tem aquilo que a garotada, me perdoem a expressão chula, mas baile da terceira idade no Rio de Janeiro tem aquilo que a juventude chama de pegação. Complicado isso. É um povo que está com vontade de viver, de trocar experiências. E não que o sexo na vida, não só na terceira idade, seja algo fundamental para a saúde das relações. Nem sempre. Há casais ou há situações matrimoniais em que o sexo ele tem a sua importância. Numa determinada fase da vida ele pode ser mais importante do que em outras e a vida segue. Agora, vamos encarar o que é ser idoso no século XXI. A gente está vivendo mais e a gente está vivendo melhor. E o camarada não tem mais o que trabalhar como trabalhava antes, está cheio de energia. E se eventualmente precisa de alguma ajuda para algum fim, encontrará em diferentes resoluções, inclusive na cor azul. Então, a vida segue como não seguia antes. Como não seguia antes. Você vê o Gilberto Gil, Caetano Veloso com 70 anos no palco fazendo o que eles fazem.
é outra coisa. Hashtag outra coisa. Tem outra situação que envolve aqueles a quem lá atrás a gente chamava de vovô e vovó que tinham 60, 65 anos. Vovô, vovó. Hoje, 60, 65 é hashtag outra coisa. É outra coisa. Cuidado, então, quando lê a literatura falando alto índice de suicídio e terceira idade. O mundo está mudando. E ele muda mais rápido para quem não aceita o estigma. Você é velho. Velho é você. Está me chamando de velho? Eu estou aqui pronto para a vida e vou à luta. Tem uma frase do Richard Bach, autor de Fernão Capelo Gaivota, muito interessante, que eu reproduzo no livro, não vou saber reproduzir de cor aqui, mas é qualquer coisa assim. Eis um bom teste para saber se o tempo de vida na Terra terminou. Eis um bom teste para você saber se o seu tempo de vida na Terra terminou. 2 pontos. Se você está vivo, não. Simples assim. Simples assim. Ou como já disse uma vez um poeta, que eu não vou lembrar o nome, que disse: nenhuma folha se desprende do galho de uma árvore antes do momento certo. Qual é o momento certo? Não seremos nós que vamos determinar. Bom, além da questão da terceira idade, muito rapidamente, reconhecer que esse é um país, esse é um fator de risco, que pode precipitar a ideia suicida. Esse é um país machista, da sociedade patriarcal. É o país em que, seja em Florianópolis, seja no Rio de Janeiro, seja em Macapá, quando a gente fizer, isso é o IBGE, fazendo pesquisa, uma profissão, arquiteto. Tem o arquiteto e a arquiteta em Florianópolis. Aí você faz pesquisa. Os dois estão empregados. Os dois têm a mesma carga horária. Os dois têm a mesma atribuição profissional. Os dois não ganham o mesmo salário. Fato. 2015, século XXI, terceiro milênio. Isso é sociedade patriarcal. Quem tem o comando das forças militares, Exército, Marinha, Aeronáutica, Delegacia de Polícia, maior parte dos casos, Secretário de Segurança, etc. Homens. Quem é que pega em arma? Forças Armadas, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, majoritariamente homens. Quem tem poder político? O Congresso Nacional é o Clube do Bolinha. Câmara dos Vereadores, Clube do Bolinha. Temos uma presidenta cercada de ministros, homens. E olha que ela tentou ter cota de mulher no ministério, não deu. Esse é o Clube do Bolinha. E o que significa isso em termos de risco suicida? A maior parte da violência, estatisticamente falando, cometida contra a mulher no nível mais extremo, que é homicídio. Mulheres mortas de forma violenta. Por quem? Companheiros ou ex-companheiros. Maridos ou ex-maridos. Namorados ou ex-namorados. Pessoas íntimas com as quais se dorme ou já se dormiu, que nem aquele filme, O Inimigo Mora ao Lado. Não é mora ao lado, ele está junto. Imagine a situação de uma mulher que priva da intimidade de um homem e percebe num dia, meu Deus, a pessoa que eu menos quero junto é essa que me bate todo dia, ou quando resolve me bater, na frente dos meus filhos, de forma humilhante, às vezes em público. Como é que se lida com essa situação? Como é ser mulher oprimida? Como é ser mulher no Brasil e assistir à televisão com uma propaganda que mostra o papel da mulher na sociedade reduzido à figura do vem verão, vai verão, vem verão. E quando esse comercial vai ao ar, quem tem filhas como eu tenho, qual é o cuidado que eu preciso ter como pai? É dizer, olha, o papel que estão relegando a vocês. Vocês não são isso. Vocês são muito mais do que isso. Hoje é domingo, dia de programa de auditório, em várias televisões, que na sociedade patriarcal, machista, não dispensa a coreografia das mulheres, todas de perna de fora, que não abrem a boca,
para ficarem dançando e exibindo seus atributos físicos para a plateia, que tem mulheres. O que é ser mulher no Brasil? É ser mulher no país da Lei Maria da Penha, que precisou vir para elevar a penalidade prevista para os agressores de mulheres. O que é ser mulher no Brasil? É ser mulher no país da lei do feminicídio, mais recentemente aprovada, elevando ainda mais as penas, acima do que a Lei Maria da Penha já havia estabelecido, para quem agride, mata mulheres. Esse é o país em que a gente precisa dar publicidade a 3 números. O CVV eu falo já. 180, que é um serviço 24 horas por dia de acolhimento de mulheres que estão sendo agredidas e não sabem a quem recorrer. Imagine a situação de ser a mulher no Brasil subjugada, oprimida por homens, ameaçada por homens, em algumas situações, principalmente quando envolvem filhos, quando a mulher se percebe refém, diz assim: meu Deus, eu sou casada, eu já amei esse homem, hoje eu não tenho nada por ele, não sinto nada, ele me bate, ele me humilha, eu tenho filhos, como é que eu saio dessa sinuca? Como é que eu resolvo esse impasse? Pode sobrevir depressão e, eventualmente, o encaixe de uma ideia: eu preciso desaparecer, eu não estou conseguindo lidar com isso. Esse mesmo país machista da sociedade patriarcal oprime o homossexual, não aceita em família, ele é estigmatizado dentro de casa, ele é vítima de bullying na escola, na rua, entre vizinhos, na universidade, aonde ele estiver. Nós estamos nesse momento em que o Congresso Nacional ressuscita o projeto da cura gay. Quando a própria Constituição brasileira define, não é uma opção, é uma orientação. A pessoa traz a afinidade com outra pessoa do mesmo sexo. Você pode achar esquisito, é um direito seu. Você pode até intimamente dizer: eu, por princípio, eu reconheço meu preconceito, não sei lidar bem com essa situação. Até aí tudo bem. Na hora que você expressa por palavras, atos, esse preconceito, nós estamos aqui agravando a sensação de pertencimento do homossexual. Já que estou no ambiente espírita, numa instituição espírita e numa rádio transmitindo ao vivo essa conversa, eu devo dizer que na doutrina espírita a gente pode dizer com a cara assim aberta, lavada, que talvez a gente seja uma das poucas instituições religiosas ou filosóficas que acolhe o homossexual sem preconceito e sem a pretensão de convertê-lo ou modificá-lo na sua orientação. Não temos essa pretensão. Acolhemos respeitosamente, aceitamos. Não há outra opção. Eu poderia aqui me deter na análise da questão dos índios no Brasil, os índices de suicídio, Guarani Kaiowás no Mato Grosso, entre outras etnias. Muito elevado o índice de suicídio, e o fenômeno se explica com relativa simplicidade em algumas situações nos seguintes termos: o índiozinho pequenininho nasce numa aldeia já relativamente aculturada, em que os mais velhos tentam se esforçar, não esquece o nosso idioma, participa dos nossos rituais, dos nossos cultos, você é dos nossos. E o garoto se encanta com a vida na cidade, com a história do: mas eu quero roupa de grife, eu quero um iPad, um iPod, um iAi, eu quero estar interagindo com as situações que os jovens da minha idade estão vivenciando. Eu entendo isso perfeitamente. Aí tem uma questão. Esse jovem que, quando se bandeia para a cidade ou para os valores da cidade, esquece ou considera em segundo plano as tradições, em boa parte dos casos não é reconhecido pelos seus como índio. Ele não é mais índio. Ele tem cara de índio, ele é filho de índio, neto de índio, mas os seus não lhe reconhecem. E na cidade, como se sabe, ele jamais deixará de ser um índio. Em algum momento, dependendo das circunstâncias de temperatura e pressão, esse curumim haverá de se sentir perdido, sem a tal sensação de pertencimento, que é algo fundamental. O ser humano não nasceu para viver isolado e sozinho. E é sempre bom a gente ter um lugar que a gente possa chamar de nosso,
onde os nossos estão por perto e nos acolhem e nos acudem. Ser aceito pelo que você é, só isso. Isso é amor. Isso é amor. Uma descoberta importante da suicidologia. Em nenhuma hipótese, uma pessoa que se matou terá apenas uma causa por detrás desse gesto violento. Exemplo, vamos lembrar do Werther. Matou-se por desilusão amorosa. O suicidólogo não considera a desilusão amorosa a única causa desse suicídio. Ele pode até entender como a causa mais importante, a causa prevalente. Não será a única, até porque vocês imaginem o que seria desse mundo se todas as pessoas que enfrentam desilusões amorosas se matassem. Quantos de nós sobraríamos aqui? Não é possível para a suicidologia dizer se matou por amor. Não. O que fará o suicidólogo? Rastrear o histórico daquela pessoa. Questão importante, dentre outras. Teve família que lhe acolheu, lhe deu colo, afeto, calor humano, olho no olho, tempo de compartilhar situações, experiências. Você viveu num ninho. A tua família foi família. Ah, André, então quem teve família não se mata. Não é isso que eu estou falando. Se reduz fator de risco. Eu estou contando, isso foi muito espontâneo, um episódio, disse isso ontem em Blumenau, que eu me lembrei fazendo a primeira palestra sobre esse assunto em Santa Maria, Rio Grande do Sul, há quase um mês atrás, quando a gente lançou o livro. Eu me lembro de uma situação envolvendo meu pai, quando eu e minha namoradinha, à época da escola, terminamos, e foi quando a gente não sabe direito lidar com certas emoções, elas parecem arrasadoras. Eu estava literalmente vivenciando um estado depressivo. Eu não sabia o que era terminar uma relação. Primeira namorada, a gente acha que é para a vida inteira. É uma coisa horrorosa. Aí termina, você fica sem chão. Aí eu cheguei em casa, abri a porta do escritório, meu pai era professor, ficava lendo lá, coisa e tal, estudando. Eu abri a porta e falei, pai, lágrima nos olhos, terminando, não tem jeito, acabou. Só vim aqui dizer isso. Saí. Para o pai não perguntar depois, e aí, como é que tá? Não pergunta, porque acabou. Então já fui dar o aviso. Fui para o meu quarto, sentei na cama, não acendi a luz, fiquei ali. O meu pai veio atrás, sentou do meu lado no quarto. Eu estava na cama, ele sentou na cama. Não acendeu a luz, sentou, botou a mão na minha perna e não falou nada. Ele poderia ter falado um monte de coisa e graças a Deus não disse. Ele poderia ter dito, meu filho, aquela mulher não prestava. Tem pai que faz isso. Se deu bem. Ou, o que não falta é mulher no mundo. Já tu tá... Não. Ele respeitou a minha dor. Botou a mão na minha perna, ficou calado. Ele poderia ter falado, meu filho, teu pai já passou por isso. Eu sei o que é isso. Já isso deixa de ser importante. Ele não falou isso. O que ele fez? Sentou do meu lado, botou a mão na perna e no silêncio ele compartilhou mais do que qualquer palavra, me deu os melhores conselhos possíveis e a minha dor encontrou nele um ponto de encontro, um refúgio. Eu tenho 49 anos, meu pai desencarnou em 87. Isso foi no início da década de 80, final da década de 70. Eu nunca esqueci. Ele me ajudou sem falar nada, mas ele foi inteiro, intenso e preciso. Outro ingrediente importante na hora de rastrear fator de risco, maior vulnerabilidade ou não. O suicidólogo vai querer saber desse que se matou por amor. Possui alguma crença numa força superior? Uau! Veja que eu não estou chamando nem de Deus, nem estou falando crença em religião. Estou falando, esse que se matou por amor, possuía crença em alguma força superior? Que diferença faz do ponto de vista da suicidologia? Quem acredita numa força superior tem aí uma inibição. Se existe hierarquicamente na escala
uma força acima de mim. Na hora da dificuldade extrema, da dor insuportável, em algum momento eu preciso me lembrar dessa força. E aí você vai interagir com ela de diferentes maneiras. Ou você vai de joelhos pedir ajuda, me tira dessa, pelo amor de Deus, que eu não estou suportando. Ou você vai brigar com essa força. Pô! Por que eu? Por que agora? Eu sou um cara tão legal. Cada um lida com a sua força superior da forma que queira, mas ela funciona como um anteparo. Ela funciona como um elemento contritor. Ela constrange. Num primeiro momento, a tendência é você não entregar os pontos, porque antes você tem que negociar, ou tem que pedir uma ajuda, ou tem que dar uma bronca. Você vai se relacionar com essa força superior. Isso não impede suicídio, mas reduz fator de risco. É um caso que a gente descreve no livro de outra organização que eu gosto muito, chamada Alcoólicos Anônimos, AA. O AA, quem já viu o que é uma reunião do AA, dificilmente deixou de se emocionar, porque todos ali estão enfrentando um problema sério, seríssimo, talvez dos mais sérios que a gente possa aqui reconhecer, que é o da dependência química. E o povo do AA não tem papa na língua. A regra ali é: fale se quiser, mas se falar, fala a verdade. E aí a pessoa se habilita a falar: eu quero falar. Pega o microfone e diz: André Trigueiro, 43 dias, 19 horas e 15 minutos sem beber. E o povo dá força. Se eu falasse André Trigueiro, 3 horas sem beber, era a mesma força. E qual é o sentido da reunião? Nós que estamos aqui juntos, passando por uma experiência que os outros não sabem o tamanho que é dessa dor, nós reconhecemos e sabemos, nós estamos aqui irmanados para sair desse buraco. Nós estamos nos dando força nesse momento para vencer essa briga. O AA não tem nenhuma vinculação religiosa. E o que toda reunião do AA tem? Isso está na página 66. Muito obrigado, querida. Isso está na página 66. Oração da serenidade. Sem nenhuma vinculação religiosa, o povo do AA se irmana num dado momento. Ali tem ateu, ali tem agnóstico, umbandista, candomblessista, budista, católico, protestante, espírita, está todo mundo junto. E tem a hora da oração da serenidade, em que eles juntos dizem: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir umas das outras. Esse é o passaporte para a transcendência. Não importa naquele momento se tem algum dependente químico dizendo assim: não acredito em Deus, não tenho religião. Ele vai dar as mãos para os colegas, já vai apertar a mão do outro, porque para sair, se livrar da areia movediça da dependência química, ninguém dispensa qualquer tipo de ajuda. No melhor estilo daquele comercial de seguros que diz: vai que... Você não vai abrir mão de qualquer ajuda, principalmente nesse nível. Por fim, antes de abrir para a pergunta, Carmen está aqui com o papelzinho. Quem quiser fazer pergunta. Eu quero encerrar lembrando por que a gente decidiu destinar 100% dos direitos autorais desse livro para o CVV. Esse é o país em que o Ministério da Saúde declara suicídio como de saúde pública e não se coça, não se mobiliza, não realiza movimentos consistentes na área da prevenção. Eu fui testemunha, Carmen. Eu estava com o Arnaldo Coutinho, do CVV, do Francisca Júlia, em Brasília, participando do grupo que estava pleiteando, e foi fácil conseguir 3 dígitos para o CVV 141, porque o CVV é serviço de utilidade pública, então, bombeiro, polícia, defesa civil, precisam ter 3 dígitos para agilizar o atendimento. A Anatel não teve nenhum problema, a pedido do Ministério da Saúde, para dizer: CVV ok, 3 dígitos, entendi. A gente estava lá, em Brasília, e eu fui acompanhar o Arnaldo Coutinho, representando o CVV, o Coutinho, na reunião que o Ministério da Saúde marcou, aceitando conversar com o CVV para ver como podemos ajudar. Jornalista é uma raça inferior. Eu estava lá pensando em dinheiro. Falei: tem que pedir ajuda. Não é possível o CVV ter 2.200 voluntários que se cotizam para manter
as salas de atendimento, os lugares onde se dá o atendimento. Abriu-se a reunião com o secretário de Assistência à Saúde do governo José Serra, que naquela época foi considerado o melhor Ministério da Saúde do mundo, por causa da política assistencial para soropositivos, quebrando patente da indústria química, financiando remédios para doenças oportunistas, etc. Então, o Ministério estava com um prestígio. Secretário de Assistência à Saúde na cabeceira da mesa, entre o Coutinho, entre eu, senta. Eu fui lá para ficar calado. Por quê? Aí vem o secretário e diz assim, vocês estão de parabéns, porque o suicídio é caso de saúde pública e nós queremos ajudá-los a fazer o que nós não estamos fazendo. Nessa hora, a raça inferior falou, yes, Coutinho, arranca o que for possível. E o Coutinho, na sua ética seveviana, muito obrigado, secretário, nós não queremos dinheiro. Eu quase me levantei e saí da sala, assim, eu vou para o Rio, fui. Nós queremos visibilidade, queremos a chancela do Ministério da Saúde nas peças de propaganda do CVV, queremos ajuda no 41, queremos que vocês entendam o CVV como serviço de utilidade pública e nos apoiem. Na hora. O Carlos Felipe de Oliveira, que é o suicidólogo, que é uma das fontes principais do livro, decidiu visitar um posto do CVV no Rio de Janeiro para ver de perto como era o atendimento e sabendo que alguns colegas psiquiatras, psicólogos e médicos estavam incomodados pelo fato de, como assim? Basta ter mais de 18 anos, ter boa vontade, passar por um curso de seleção para virar voluntário do CVV? E com que competência? Uma dona de casa, um profissional liberal, um aposentado, uma pensionista, vai atender no CVV uma pessoa que eventualmente esteja passando por um momento extremamente difícil? Naquela época havia muitos questionamentos, assim, quem é o CVV para fazer serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio? O Carlos Felipe de Oliveira, psicoterapeuta do Ministério da Saúde, entrou no posto, ficou umas horas vendo e falou, vocês são o máximo. Eu preciso divulgar o trabalho de vocês. Porque o que o CVV faz é um produto cada vez mais escasso no mundo de hoje. Tempo para ouvir o outro, guardando sigilo, sem julgamento e sem dar respostinha para como que você deve fazer para sair do lugar que você se meteu. Aí alguém vai dizer assim, pô, mas não entendi, então para que serve o CVV? Pergunte para as 800 mil pessoas que ligam por ano para o CVV, sem nenhuma grande divulgação na mídia. Elas poderão dar uma resposta. A Cássia Kiss deu. A gente pediu uns anos atrás para 4 artistas com visibilidade nas mídias doarem uma foto, eles escolheriam uma foto delas e um textinho que elas escreveriam sobre o CVV. Ah, mas o que eu escrevo? Escreve o que você quiser. Tony Ramos, Carlos Vereza, Elba Ramalho e Cássia Kiss. Todos falando muito bem do CVV, a Cássia Kiss resolveu falar mais. Falou assim, não vou me lembrar literalmente, mas a gente reproduz no livro a declaração linda que ela deu, dizendo assim, eu já pensei em desistir da vida, coisa de quem não tem compromisso com o coletivo, com o social, na visão dela. Chamei o CVV, estou viva e integrada. Aquilo foi tão importante na época para os voluntários acessarem essa informação, porque faz parte da regra do CVV não desligar o contato. Quem ligou é que vai determinar o fim da conversa. E não faz parte do universo do CVV saber qual foi o resultado da conversa. Eles vão depreendendo. A pessoa liga meio tensa, ansiosa, o tom de voz está um pouco exaltado, ela vê que está com as ideias meio embaralhadas. Ao longo da conversa, aquilo começa a se assentar, aquele nervosismo começa a ficar menos tenso, começa a haver mais tranquilidade no relato e a presunção do voluntário, mas não a certeza de que foi um bom contato. Eu pude ajudar. Agora, o interessante é que se ajuda sem interferir, é a não diretividade. Exemplo, você pode ter uma situação do tipo radical. Alguém liga para o CVV 141
e está chegando a linha gratuita, que é outra conquista do CVV. Não é para qualquer um ter serviço gratuito financiado pelo Estado. Está começando agora pelo Rio Grande do Sul. A seguinte situação pode acontecer, e já aconteceu. A pessoa liga para o CVV desafiando o voluntário, diz assim: eu não quero mais viver. E eu já preparei tudo aqui em casa para consumar o meu desligamento desse mundo. E eu estou ligando porque eu ouvi falar de vocês. Eu quero que vocês provem para mim, agora, que eu estou errado. Essa situação pode acontecer. E se acontecer, pelo que eu entendi do treinamento do voluntário, esse voluntário jamais haverá de dizer: não faça isso. Ele não vai dizer: peraí, pensa direito. Não vai dizer. Provavelmente, esse voluntário vai dizer assim, com uma escuta muito atenciosa e amorosa, ele vai perceber essa aflição e vai dizer: nossa, pelo que eu estou entendendo do que você me diz, você está atravessando um momento muito, muito difícil. Você quer falar sobre isso? Silêncio. Esse silêncio pode durar 5, 10, 15 minutos. Eu nunca vi gente com tanta paciência para o silêncio quanto o voluntário do CVV. O jornalista é uma raça agoniada, perdida. O voluntário do CVV, por vezes, realiza um atendimento sem uma palavra. Acreditem. Não é? Ligam, mas não falam. O que faz o voluntário do CVV? Escuta. O quê? O silêncio do outro. O silêncio é uma informação. Há um contato ali. Esse contato não tem, eu diria, conteúdos sensoriais. Você não está conseguindo entender por que a pessoa ligou, qual a expectativa dela com aquele contato, mas ela está do outro lado da linha. Há um atendimento. Isso faz a diferença. É uma honra que 100% dos direitos autorais sigam para a organização que eu considero a mais importante e urgente. Toda a mão de obra voluntária que existe tem seu mérito e sua importância, toda, sem distinção. Mas nenhuma, na minha concepção, realiza um trabalho tão urgente e importante quanto o CVV. O CVV ajuda a quebrar o tabu há mais de 50 anos. O CVV existe desde 1962, oferecendo um serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio, que virou referência. Eles têm uma expertise, eles têm o que dizer em relação a esse assunto. Humildemente, eu espero que os recursos, sempre inferiores ao necessário, que sejam oferidos a partir da venda do livro, cheguem em boa hora para manter o CVV, especialmente nesse momento de crise política, crise econômica, crise ambiental, crise hídrica, vivo, atuante, pronto para atender um telefone dizendo: CVV, bom dia. Obrigado pela atenção de vocês. Em havendo perguntas, estou às ordens. Não tem nenhuma pressa, é só tarde. Tarde não. A tarde vai ser sentido almoço. Bom, pessoal, nós temos aqui algumas perguntas. Vamos tentar resumir, que algumas são bastante extensas, mas pela ordem até que nos chegaram. A primeira delas, Marie colocando que morou um tempo no Canadá e que lá ela ficou um pouco chocada, o termo que ela utiliza, numa reunião de professores da escola primária até 11 anos, onde um dos assuntos era a prevenção do suicídio. E a pergunta, então, dela é a seguinte: essa prevenção deve começar tão cedo assim? A pergunta é ótima. Existe um capítulo do livro que a gente fala da prevenção na prática. A gente mostra algumas experiências no mundo consideradas modelo pela Organização Mundial da Saúde. Uma dessas experiências ocorre no Japão, aonde parte dos esforços para reduzir as estatísticas passa pelas escolas. Existe depressão infantil e existem comportamentos anômalos de crianças e adolescentes que, não raro, pensam em suicídio, pelas mais diversas razões. Portanto,
Como eu disse no início, há um jeito certo de abordar esse tema, por exemplo, numa escola. Você pode fazer prevenção sem usar a palavra suicídio. E essa prática precisa ter lugar também no Brasil, dependendo das circunstâncias, das estatísticas e da maneira como você epidemiologicamente reconheça qual é a área de atuação que vai ser a mais importante de buscar medidas por vezes heterodoxas, medidas não usuais. É um problema que a gente começou a enfrentar há relativamente pouco tempo. Não tem 5, 6 anos que a Organização Mundial da Saúde declarou 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. É um assunto novo na história da humanidade, do ponto de vista da saúde pública. O André pergunta, o André trabalha com gestão ambiental, ele diz que a educação ambiental é também outro tabu dentro das instituições de ensino em todos os níveis educacionais. Qual é a importância de incentivar a educação ambiental nos lares para a prevenção do suicídio? Bom, eu vou resumir, tá? Pergunta e resposta, a gente vai mais rapidinho. Como jornalista interessado em sustentabilidade, eu acho que o meu trabalho também se confunde com a prevenção do ecocídio. Como a gente freia o ímpeto da nossa espécie se autodestruir, devastando as águas, o solo, o ar. A gente está determinando a falência múltipla dos ecossistemas da Terra e quem paga o preço mais alto somos nós. A Terra vai seguir em frente de uma forma ou de outra. Nós não. A Terra não depende da gente. Nós dependemos da Terra. Então, ecocídio é um risco real e mensurável que, na área da comunicação ou da educação, quando você previne o ecocídio com a educação ambiental, você consegue frear o desperdício de matéria-prima e energia, você consegue frear o ímpeto consumista, muito forte na sociedade e que determina também um vazio existencial nos mais jovens, que se entusiasmam com Black Friday, os mais jovens e os outros. Black Friday, promoção, liquidação, e a vida se resume a: vou acumular bens descartáveis e perecíveis para me sentir feliz. Só que a felicidade não pode estar escorada no que é descartável e perecível. A maior armadilha do consumista é jamais estar saciado. E essa é a sociedade que se autodefine como de consumo. Eu participei ano passado do programa do Pedro Bial, Na Moral, sobre consumismo, e foi uma situação tensa, né, Cláudia? Porque quando eu cheguei lá, os 2 números musicais do programa eram um rapaz e uma moça cantando músicas do funk ostentação. Leandro Hassum, uma simpatia de pessoa, humorista, foi convidado para falar, porque ele se declara consumista sem nenhuma vergonha e diz, perguntaram para ele, mas o que você sente quando você compra uma coisa nova para você? Aí ele diz, é como se fosse um orgasmo. Isso foi ao ar. A Maria Clara Gueiros, uma atriz também muito simpática da TV Globo, se formou em psicologia e fez a dissertação dela de conclusão do curso, exaltando a importância do consumismo, do consumo como algo que ajuda você a ter uma autoimagem, você saber quem você é, processo de autoconhecimento. E aí o Bial perguntou para ela, mas por que você decidiu fazer a dissertação sobre isso? E ela brincando falou, para diluir minha culpa que eu sou uma consumista inveterada. Aí de repente me chamam para debater consumo com um sociólogo do consumo. E graças a Deus não cortaram as coisas mais cabeludas que eu falei, porque como disse o Fernando Meirelles na entrevista, estão chamando o André. Quem é o André? Eu vou usar agora o que o Fernando Meirelles falou. Eu sou ecochato e biodesagradável. Problema de quem me convidou. Problema. Educação ambiental ajuda a gente a ter um link com o mundo, com a vida, entender os sistemas da vida. Como a vida se resolve? Nascer e morrer, uma horta. O que uma horta numa escola ensina? Eu vou plantar o que eu vou comer. E eu vou descomer, e o que eu descomer pode, com os devidos cuidados, entrar no ciclo da vida. É um ciclo, a vida se resolve em ciclos. O Espiritismo sabe disso, as ciências naturais sabem disso, e quando a gente sabe disso, a gente relativiza a morte. A gente considera a morte parte da vida. E a gente pode viver melhor
lidando com a morte sem tabu. Dr. Luiz Alberto da Silveira, que também está aqui presente, é oncologista clínico, parabeniza a tua palestra, tua fala. Gostaria de seus comentários paralelamente ao relatório da OMS sobre suicídio. A ONU publicou o relatório sobre felicidade, apontando os países mais felizes, como Dinamarca, Suécia, Suíça e Canadá, e apontando também que os mais felizes apresentam maior índice de suicídios. Por favor, faça a sua consideração. Quais são os critérios que definem felicidade? As perguntas seriam norteadoras da minha resposta. O que define felicidade, de acordo com essa enquete feita pela ONU? Você vai perguntar o quê? Você tem casa própria? Tenho. Você come o que você quer? Como. Quando você, nas horas de folga, você escolhe, que é um privilégio, qualquer programa ou viagem, onde você quer ir, do jeito que você quer ir, você tem essa autonomia. Posso. Então a pessoa tem tudo à mão. Isso é ser feliz? Depende. Veja, aqui mais uma vez a gente vai entrar num conceito muito caro ao espiritismo, e a muitas outras tradições religiosas ou filosóficas, que é o sentido da vida. O sentido da vida não é se locupletar de bens. O sentido da vida não é só ter facilidades, conveniências, conforto. O sentido da vida é empregar de forma inteligente e útil o seu tempo e a sua energia, que são recursos naturais não renováveis. Tempo e energia são recursos naturais não renováveis. O tempo não volta. Então, à medida que a gente consegue empregar esse tempo de uma forma generosa, se sentindo útil, a gente agrega à alma um sentimento de recompensa e de sentido, de significado para a vida indescritível. Existe um médico no Rio de Janeiro, conhecido porque faz comentários numa rádio muito popular, chamado Dr. Aibinder. Eu entrevistei certa vez o Dr. Aibinder sobre voluntariado, o programa era sobre voluntariado, ele disse: André, boa parte das pessoas com depressão que me procuram no consultório, eu fico só esperando a pergunta, dizendo assim: doutor, o que é que o senhor pode fazer por mim? Que é recorrente. Eu paguei a consulta e eu quero uma resposta. E o doutor diz: não, eu vou lhe dar assistência e a gente vai ver como é que a gente resolve isso. Tudo a seu tempo, eu espero poder ajudá-la. Agora, se a senhora me permite, eu queria fazer uma pergunta. A senhora já foi ou é voluntária em alguma atividade ou obra? A pessoa fica indignada, segundo ele. Hã? Voluntária? Mas o que isso tem a ver? Eu estou fazendo uma pergunta, só me devolve outra? Isso o doutor Aibinder contando é de rir. E ele dizendo: não, eu estou só sugerindo uma outra abordagem, não a única, uma outra forma da senhora lidar com a questão da depressão, porque pacientes minhas ou meus que realizam mão de obra voluntária atendendo a uma sugestão do médico aceleram exponencialmente o tempo para resolver o problema da depressão. Porque quando você está desinteressadamente ajudando a outro, naquele fragmento de tempo você não está pensando você esquece de você. Não há coisa melhor para você fazer em seu favor do que se esquecer um pouquinho. Deixar de olhar só os seus problemas, os seus desafios, a sua doença, a sua fragilidade, a sua isso, o seu aquilo. Naquele momento você está consagrado a outra coisa. E essa outra coisa te empresta vida, vitalidade, senso de utilidade. Não há recompensa maior para alguém que se sinta útil. Você está na rua, alguém pergunta assim: Campeche, para que lado? Aí a pessoa: hoje está tendo Ironman, então você não vai por aqui. Você vai dobrar à direita, à esquerda, fica ligado, porque ali depois tem um retorninho, uma rotatória que você vai se confundir, mas pega depois para a direita. Quando a pessoa termina, não sei se vocês já tiveram a experiência de orientar alguém na rua. Quando você termina de orientar a pessoa te dirige uma vibração. Ou então ela agradece, por vezes até emocionada: muito obrigado. E aquela gratidão te acompanha. E você se sente, por alguns minutos, intimamente grato à vida por ter podido
ajudar alguém, ainda que de forma tão banal. Naquele momento, quis o destino, a providência divina, você foi útil. E você ajudou uma pessoa e ela não... Veja, por vezes, é uma situação extremamente importante saber para que lado você está indo. E você pode ajudar. Parabéns. Se lembra desse sentimento de ajudar o outro? É disso que o Dr. Aybinder está falando. O Marlon pergunta: André, nas suas pesquisas, há alguma relação de maior tendência do suicídio em pessoas que tiveram casos de suicídio em familiares? O suicídio não é genético, mas existe um trauma numa família onde houve casos de suicídio. Porque é difícil lidar com a dor da perda de uma maneira geral e é difícil ainda mais lidar com a dor da perda de alguém que desistiu de viver. Porque é uma informação dura da gente absorver. E por vezes a forma como se deu o desencarne não só é violento por si, mas se deu de maneira espetacular, na frente dos familiares ou coisa assim. Eu conheço muita gente que passou por isso em família. E me apraz ver como é possível dar a volta por cima. Não é esquecer que aconteceu. E não é que a memória deixe de ser dolorosa. Apenas a maneira como você toca a sua vida pode ser bem diferente e saudável. Você pode ter prazer, alegria, você pode ter a iniciativa de fazer tudo o que for possível em favor do seu direito de ser feliz, sem que essa memória dolorosa, que não se apaga, seja um obstáculo. Esse deve ser o objetivo de quem teve caso de suicídio em família. E no caso de pais ou mães que perderam os seus filhos pela porta do suicídio, eu conversei semana passada com uma moça do Rio de Janeiro, ela já deve ter... Uma senhora. Ela deve ter, eu não perguntei a idade, mas eu acho que ela tem entre 40 e 50. Ela perdeu um filho de 12 anos por suicídio. Há um ano atrás. E esta senhora, ela quis ligar para mim, temos um conhecido em comum que deu meu telefone, eu me dispus assim, não, pode pedir para ligar. Para a gente conversar. É o ensinamento do CVV. Eventualmente eu não vou conseguir não ser diretivo, mas faz parte. Não é o CVV, é o André. Ligou porque viu o lançamento do livro e queria bater papo comigo. Eu percebi que ela estava interessada, ela não é espírita, mas ela estava um pouco interessada em algumas questões que ela já havia lido no livro sobre o destino do suicida no plano espiritual. E eu procurei dizer para ela o que o Espiritismo nos diz. E, em comum com todas as religiões ou tradições espiritualistas, nós temos a informação de que, em nenhuma hipótese, o suicídio representa alívio ou solução para os problemas. Sim, é uma desencarnação muito sujeita ao agravamento da dor, da aflição e do sofrimento. É o que costuma acontecer, mas em gradientes diferenciados de experiência. Não se pode comparar, por exemplo, um esquizofrênico no auge de uma crise que resolva subtrair a existência com uma pessoa que age friamente sem nenhuma patologia de ordem mental diagnosticada. Não se trata da mesma experiência pós-morte do corpo. Há o estoque de merecimento de cada espírito, há as circunstâncias singulares de cada episódio. Então, a providência divina não homogeneiza, não padroniza o destino de todos os suicidas por igual, mas em nenhuma hipótese representa alívio ou solução para os problemas. Mães ou pais que perderam os filhos por suicídio, em primeiro lugar, minha sugestão de leitura, Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. Quem são os seus filhos? São espíritos eventualmente mais... Isso na doutrina espírita é o que se diz. Eventualmente são mais antigos ou longevos do que você. Somos reencarnacionistas. Em segundo lugar, isso vale para qualquer tradição, religião ou ausência de tradição e religião. Qual é o papel do pai ou da mãe? O filho está sob sua custódia e tutela e você vai prepará-lo para a vida, mas você não é seu filho. Você não é responsável por todas as decisões que seu filho toma.
Outro dia eu botei no Twitter, eu gosto de começar o dia no Twitter botando frases assim que são inspiradoras. Eu botei uma meio polêmica que dizia assim: os pais não devem ser amigos dos filhos. Ponto. Os pais devem ser pais dos filhos. E aí entra a pedagogia do não. Talvez em nenhum outro momento da história tantos pais estejam acovardados em dizer não para os filhos. Não é a boa educação. Saber dizer não faz toda a diferença na maneira como você ajuda. E mesmo quando o seu filho é menor de idade e ocorre o episódio do suicídio, o livre-arbítrio é soberano. Não se puna, não se responsabilize por isso. É duro, é difícil, mas é superável. A vida segue. É uma doutrina consoladora porque, entre outras coisas, preconiza que não há penas eternas. E esse retorno, essa reconfiguração da vida se dará no tempo devido, da forma correta. A vida segue de lá e você de cá também tem que tocar a sua.